Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Hoje venho aqui apresentar este relatório a um projeto importantíssimo que dispõe sobre a inclusão de medidas de conscientização, prevenção e combate à erotização infantil nas escolas públicas do Brasil. Isso daqui não é um espantalho, porque diferentemente dos verdadeiros criadores de espantalho, nós vamos falar sobre coisas reais. Primeiro, ninguém disse aqui que a escola é o local mais perigoso para uma criança. Isso aqui, sim, é um espantalho. O que nós estamos dizendo aqui é uma realidade, de que as escolas, infelizmente, e sim, por conta da esquerda, estão se tornando locais perigosos. E é inacreditável como que durante todos esses anos, me parece que era a gente que estava na presidência da República, né? Nos últimos 20 anos. Não. A esquerda é responsável pelas terríveis índices educacionais, tantos nacionais quanto internacionais. E com relação à erotização, horas, me pudera, né? Pegue aí todos os artistas mais obscenos, eróticos, perversos, sexuais que há hoje e vê somente que eles apoiaram nessas últimas eleições. Ou seja, o que quebra um discurso bonitinho é a realidade. Eu não preciso me esforçar muito. Você vê aqui, ó, o Ministério dos Direitos Humanos e o governo federal fez uma 14ª mostra de cinema que mostrava simplesmente pornografia sendo mostrada na Escola Estadual Barão do Rio Branco para crianças e adolescentes. Isso aqui não é um espantalho, um factóide, é uma realidade que acontece hoje na sala de aulas. Ou seja, combater isso é um dever nosso. E por que não? Agora, querer descredibilizar o trabalho de toda uma presidência durante todo um ano, dizendo que eu finalizo essa presidência com espantalho, horas, isso é, no mínimo, uma desonestidade retórica e intelectual. Até mesmo porque, se eu tivesse sido um pouco mais incisivo, pode ter certeza que eu teria roubado a pauta, como muitos me acusaram que eu faria, mas não. Eu escutei coisa que a esquerda não escuta. Eu conversei coisa que a esquerda não conversa. Eu dialoguei como a esquerda não dialoga. E agora querer colar e taxar como se, nossa, agora está colocando um projeto que quebra todo o trabalho que for feito, horas. Me poupe. Me poupe, porque em poucas comissões dessa casa, como essa comissão de educação, nós temos tido respeito com todas as ideias. O ministro da Educação veio aqui nessa casa e não teve um problema. Não teve uma manchete dizendo que a comissão de educação está sendo falha. Não, pelo contrário. Temos mostrado o trabalho, e esse projeto aqui, ele é sim importantíssimo. Agora, pergunta para um pai se ele quer colocar o filho dele numa escola cívico-militar ou numa escola pública ou outra qualquer. Mas nós vamos... Por que a garantia? Por que há uma garantia nisso? Ou seja, esse projeto é sim importante, fui citado e, portanto, mereço dar a resposta. Vamos ler aqui já o relatório. O projeto de lei número 10.538 da senhora Mariana Carvalho trata da adoção de medidas para prevenção e combate à erotização infantil e exposição precoce de crianças e adolescentes a conteúdos inadequados em escolas. Na justificação, a autora embasa a proposição na necessidade de proteger as crianças de conteúdos impróprios que podem comprometer sua integridade emocional e cognitiva em uma era de rápido avanço tecnológico em que o acesso a todo tipo de informação é amplo. Ao projeto principal foram apeçados os projetos 269 de 22, 719 de 23, 245 de 24, 4235 de 2023, 550 de 2024, que têm objetivo semelhante, embora atuem sob diferentes abrangências. Entre os principais, a proposta original, portanto, estabelece uma base sólida de enfrentamento a essa questão. Contudo, há uma margem para que se avance ainda mais na amplitude das soluções propostas, de forma a ampliar o alcance das medidas de proteção e garantir uma resposta mais eficaz e articulada entre os diversos atores envolvidos no processo. Diante disso, apresente-se um substitutivo que, além de manter a estrutura central do projeto e contemplar suas disposições, incorpora novos ditames que permitem uma abordagem mais abrangente, concreta e multifacetada para combater o problema da erotização infantil e da exposição precoce a conteúdos inadequados. Outro avanço relevante é a previsão de medidas que envolvem o uso da tecnologia de informação e comunicação. A internet e as plataformas digitais têm sido, em muitos casos, os principais vetores de exposição precoce de crianças e conteúdos inadequados. Teve deputado aí que não leu nenhum relatório. Assim, o substitutivo propõe que o poder público estabeleça parcerias com plataformas de mídias sociais para viabilizar a identificação e bloqueio
de conteúdos inadequados a menores. Além disso, campanha de conscientização permanente proposta também contemplará orientações para a família sobre o uso seguro e adequado das tecnologias digitais, buscando garantir uma navegação mais segura para as crianças, sobretudo nas fases mais iniciais da infância. Outro ponto relevante substitutivo é a vedação da utilização de qualquer material escolar, seja impresso ou audiovisual, que contenha conteúdos eróticos, pornográficos ou obscenos, reforçando o papel da escola como ambiente de proteção e desenvolvimento saudável das crianças. Esse aspecto já era abordado no projeto original, mas foi ampliado e detalhado no substitutivo para garantir maior clareza e aplicabilidade das disposições, além de alinhar-se às diretrizes da Lei, diretrizes e bases da educação nacional. Ante o exposto, voto pela aprovação do projeto de lei 10.583 de 2018 e de seus apensados PL 269 de 2022, PL 719 de 2023, 2219 de 24, 2455 de 23, 4235 de 23, 550 de 24, com o substitutivo em anexo e pela rejeição do substitutivo da Comissão da Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Relator, deputado Nicolas Ferreira, e peço meu tempo de liderança, por gentileza, para a discussão, presidente. Senhor presidente. Tempo. Como demonstrado aqui, já que claramente outros deputados não leram, há uma preocupação clara também na parte do relator de deixar isso claro no âmbito das plataformas digitais. Nós sabemos que hoje basta você ter 2 olhos para poder ver a sexualização precoce, a erotização dentro das escolas, como o caso aqui que relatei. Houve outros casos também de professores trancando uma criança dentro de sala de aula e a beijando. E são diversos casos que utilizam-se, como se utilizou, Sargento Gonçalves, de um espantalho como 14º Festival de Cinema para poder propagar a erotização dentro das salas de aula. E é inacreditável, deputado Gustavo Gaia, que me parece que é um ponto de Aquiles para a esquerda quando fala-se sobre sexualização precoce. Quero recordar aos senhores de que quando houve a divulgação do filme O Som pela Liberdade, que tratava sobre os casos de tráfico sexual, sobre pedofilia, a esquerda, e posso falar aqui a esquerda porque de fato foi, fez campanha contra, colocando como conspiracionistas. Anos depois, foi colocado agora, por exemplo, a lista de Epstein, né, as pessoas que frequentavam ali a ilha de uma das pessoas que são os maiores pedófilos ou pessoas que promovem tráfico sexual no mundo. Agora, o indicado para o FBI do Donald Trump disse que vai solicitar essa lista e vai a divulgar e investigar todos os que participaram desse escândalo sexual. Ora, por que podemos permitir que cenas de pornografia sejam colocadas dentro de sala de aula e não podemos, por exemplo, colocar aqui para os deputados assistirem e verem quanto que isso de fato é uma degradação moral absurda para as crianças? Nós estamos, me parece, né, nos melhores índices de educação, nos melhores índices de alfabetização. Parece que os nossos alunos são recordistas, né, em aspectos de educação no Brasil, mas a realidade é completamente outra. Quando você olha, por exemplo, os índices agora, o Brasil não atinge metas do índice de desenvolvimento da educação básica nos finais do fundamental e no ensino médio. Só 1% dos alunos no Brasil tem desempenho máximo em ciências e matemática, ou seja, são diversos índices que mostram que a educação no Brasil e os índices que nós estamos agora não é uma crise, é um planejamento. É bom para um governo, como o governo do PT, ter cada vez mais uma população com uma deficiência educacional. Porque as pessoas, quero recordar aos senhores, que agora, recentemente, votaram infelizmente enganadas com a barriga, sendo prometidas picanhas, cerveja e benécias. Essas mesmas pessoas, mais carentes e mais humildes, estão sofrendo na mão dos que têm poder. É um escárnio, assim, de um nível, isso aqui ultrapassa, tá, Sargento Gonçalves? A sua oposição direita, esquerda, centro, não importa. Enquanto nós temos gastos exorbitantes, por exemplo, com o judiciário, que custa o Congresso, por exemplo, mais do que a manutenção da monarquia britânica. Nós temos crianças que não têm um transporte público digno para ir para a escola. Nós temos que fazer isso aqui
para que alunos do ensino técnico, por exemplo, recebam dinheiro, né, público para poder ter uma merenda. Nós temos que fazer isso aqui para poder as escolas terem estrutura educacional, seja um quadro, seja uma lousa, seja uma carteira, enfim. É simplesmente inacreditável como muitas das vezes nós estamos aqui, e eu compartilho do mesmo sentimento do deputado Gustavo Gaia quando nós estamos conversando, de que as coisas poderiam ser muito mais simples. Mas vejam, senhores, eu quero que vocês levantem aqui a realidade para ver quem de fato está contra os projetos bons para o nosso país. Porque, pelo que me parece, lutar, por exemplo, para que, como eu sugeri aqui no projeto, para poder acrescentar um dispositivo no ECA que diz o seguinte: promover a sexualização precoce de crianças e adolescentes nas dependências das instituições de ensino, públicas ou privadas, detenção 6 meses a 1 ano. Qual o pai que vai ser contrário a isso aqui? Me diga. O inacreditável, eu não quero convencer você. Eu quero somente expor de que nós temos que fazer, basicamente, uma ginástica mental gigantesca para poder, de fato, provar que o céu é azul, que a grama é verde, enquanto um outro lado, minoritário, mas que faz bastante barulho, tenta nos convencer de que não. Esse projeto não é bom para você. Eu sei só o que é bom para você. Porque a esquerda, ela pega o monopólio da virtude para ela, você percebeu? Só o Lula sabe o que é bom para o Brasil. Só o PSOL sabe o que é bom para o Brasil. Só o PT sabe o que é bom para o seu filho. E olha onde nós estamos trilhando. Será que não é hora da gente reverter esse posicionamento? Para você aí que votou no Lula, que fez o L, eu confesso que a minha vontade é muito de mandar você fazer o L. Só que mesmo você que foi enganado, está na hora de você abrir os olhos. Porque Einstein diz o seguinte: olha, loucura, deputado professor Alcides, é fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. Eu quero trazer aqui para o Brasil. Sabe o que é loucura? É votar no PT todos os anos esperando um Brasil diferente. É inacreditável. Mas como que nós alteramos isso? Eu não subestimo a capacidade das pessoas compreenderem e entenderem a verdade. Eu sei que a mentira, ela tem um poder, mas ela pode ser passageira, esse poder. Ela pode enganar a poucos por algum tempo, ela pode enganar muitos por um breve tempo, mas ela não pode enganar todo mundo por muito tempo. Ou seja, eu quero estender um pouco aqui no meu tempo de fala de liderança, além de falar sobre o tema, sobre a relatoria do projeto que basicamente insere um artigo no Estatuto da Criança e do Adolescente para punir quem promove sexualização precoce para as crianças, para poder dizer que nós precisamos alterar o rumo desse país com seriedade, discutindo como adultos, e não somente porque várias pessoas estão infindadas, afundadas em ideologias, que elas não podem retroceder e escolher o que é melhor para o nosso país. Quanto é gasto, deputado Tarcísio, e que lhe respeito pela tua educação nos debates das ideias, mas que obviamente o senhor sabe disso, discordo frontalmente delas, mas para dizer que muitas das vezes eu vejo aqui internamente uma ânsia, até muitas vezes genuína, de alterar as coisas, mas muitas vezes nós sabemos quem trava as coisas aqui nesse parlamento, que muitas das vezes não é somente a esquerda, muitas vezes não é somente a direita, que talvez muitas vezes não sabe também passar o que de fato quer. O que muitas das vezes atrapalha aqui esse parlamento são interesses escusos. Interesses escusos desanimam quem está querendo fazer o certo. Interesses escusos desanimam quem está aqui há muito tempo, fazendo um trabalho como o pastor Marco Feliciano há anos. Que não era somente o deputado Jair Bolsonaro que lutava aqui, não. Deputado Marco Feliciano, Magno Malta, eram guerreiros aqui nesta casa. E que sabe, muitas vezes desanima, porque existem atores escondidos que literalmente ferram com a tua vida, brasileiro. E é isso que nós precisamos também combater. Temos honestidade, ter esperança nessa caramba chamada Brasil, de que existem pessoas honestas aqui. Existem pessoas genuínas aqui que querem mudar as coisas. Eu sempre falo, como Gaia, como Sargento Gonçalves, como Carlos Zambelli que está aqui, pessoas, para poder concluir, presidente, pessoas com coração que querem fazer isso aqui dar certo, mas jamais vai dar certo se os fatores externos, como os eleitores, desistirem e acreditarem que isso aqui nunca vai dar nada. Eu realmente acredito na capacidade de diálogo,
de diálogo, na capacidade da gente sermos combativos, de sermos propositivos, mas acima de tudo, de termos um compromisso com a verdade. Porque eu não tenho dúvidas que só ela consegue combater a mentira. E essa era a minha fala. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Nicolas.